E aí, você consegue responder essa expressão numérica? A gente tem potência, tem um número negativo no expoente de um parênteses, tem um número elevado a zero. São alguns elementos que às vezes a gente esquece como funcionam, mas se você ficar comigo até o final desse vídeo, nós iremos responder 2 exemplos. Esse é o primeiro, eu vou fazer bem passo a passo para você entender. E logo em seguida nós iremos responder um segundo para tentar fixar um pouco melhor as coisas que a gente aprendeu. Essa é a nossa questão. Temos 32, abrimos parênteses, 2 ao quadrado mais 4, fechamos os parênteses, elevamos a menos 1, menos 3 elevado a zero vezes 2. É muito importante que você perceba, sempre que você tem um número ao lado de um parênteses, assim, colado, sem nenhum termo de soma, subtração ou divisão aqui no meio, entre esse número que está do lado de fora e os parênteses existe uma multiplicação. Então, na verdade, esse termo é 32 vezes o que está entre parênteses. 2 ao quadrado, mais 4, e isso é elevado a menos 1. Outra coisa que já é um adianto você entender é o que significa esse 3 elevado a zero. Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Isso vem de uma propriedade de potência. Eu já expliquei em outro vídeo e eu vou deixar no primeiro comentário fixado, beleza? Vamos seguir com a nossa questão. Então agora, diante da questão reescrita, a gente precisa se perguntar por onde a gente vai começar a responder. Na matemática existe uma ordem para fazer as coisas de uma maneira mais segura. Então primeiro a gente vai começar resolvendo o que está entre parênteses. E aqui dentro dos parênteses existem 2 coisas. Existe essa potência, que é um número elevado a outro, e existe essa soma. Como é que se resolve isso? Primeiro, na matemática, a gente responde as potências, ou seja, um número elevado a outro ou as raízes. Depois é que a gente responde multiplicação ou divisão, e por último é que a gente responde soma ou subtração. Então, primeiro a gente responde a potência para depois fazer a soma. Como é que fica isso? 2 ao quadrado é igual a 4, mais o 4 que já estava aqui. Beleza? Essa a primeira coisa que nós iremos fazer. O resto da questão a gente deixa da maneira que está, para não confundirmos os procedimentos. Agora nós temos essa soma, vamos começar por ela. Temos 32 vezes 4 mais 4 é igual a 8. E aqui a gente já consegue eliminar os parênteses, porque todas as operações aqui dentro já foram feitas. Mas perceba, ainda existia esse menos 1 aqui em cima. Então o 8 estará elevado a menos 1, tudo bem? Menos 1 vezes 2. E agora eu quero que você repare em uma coisa. Nós temos uma subtração separando 2 multiplicações. Então a gente sabe que ela vai ser a última coisa a ser resolvida. Uma dessas multiplicações possui um expoente. Então qual caminho a gente vai fazer? Primeiro responder o expoente, depois responder a multiplicação e só por último a subtração. Beleza? E aqui vem outra propriedade de potência. Do mesmo jeito que todo número elevado a zero é igual a 1, quando o número está elevado a algum número negativo, ele vai ser invertido. Como assim? Esse 8 que está aqui em cima, ele não vai ficar mais em cima. Na verdade, ele vai para a parte de baixo, ou seja, o denominador dessa fração que nós estamos criando. Não entendeu? Olha só, se você tem, por exemplo, 4 elevado a menos 1, na verdade isso é 1 sobre 4. Se você tem 2 sobre 3 e isso tudo elevado a menos 1, na verdade isso vai ser 3 sobre 2. A gente vai invertendo os números, a posição deles. Se ele estava no denominador, que é a parte de baixo, ele vai para a parte de cima, que é o numerador. E se ele estava no numerador, ele vai para a parte de baixo, que é o denominador. Tudo bem? E isso menos 1 vezes 2 é 2. E aqui é muito fácil de resolver. 32 dividido por 8 é 4, menos 2, isso aqui será igual a 2. Essa é a resposta correta da nossa questão. E esse foi o nosso primeiro exemplo, em que nós aprendemos que todo número elevado a zero é igual a 1, que quando o expoente é negativo, aquele número vai ser invertido, e nós também relembramos a ordem de se resolver as operações matemáticas. Vamos ao nosso segundo exemplo. Esse é o nosso segundo exemplo, e a gente já vai fazer de uma forma mais rápida. Primeira coisa que a gente vai responder, os parênteses. 1 mais 2 ao quadrado é o quê? 1 mais 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é igual a 4. Então essa expressão fica igual a 5. Então vamos reescrever. Sem, entre o número e os parênteses, existe uma multiplicação. O resultado de nossos parênteses é o número 5, e isso estará elevado a menos 2. Mais 3 ao quadrado,
a gente sabe quanto é. 3 ao quadrado é 3 vezes 2? Não, é 3 vezes 3, que é igual a 9. Vale lembrar que o número de cima diz a quantidade de vezes que o número de baixo vai aparecer na multiplicação. Potências são maneiras de representar multiplicações, beleza? Então esse é o estado da nossa expressão. Agora vem aquela propriedade que a gente revisou. Quando o número está elevado a um número negativo, significa que ele vai ser invertido. Então esse 100 vezes 5 elevado a menos 2, na verdade, se torna 100 dividido por 5, porque ele vai para a parte de baixo, elevado ao quadrado. O sinal de menos, ele desaparece porque o número já foi para a parte de baixo, ok? E isso, mais 9. E aqui também é fácil de resolver. 100 permanece, dividido por 5 ao quadrado, não vai ser 5 vezes 2, vai ser 5 vezes 5, que é igual a 25. Então 100 sobre 25 mais 9. E aqui a gente poderia pensar, poxa, é uma soma que tem uma fração, mas não precisa. Como as frações representam divisões, é só dividir. 100 dividido por 25 é igual a 4. E isso, mais 9, será igual a 13, que é a resposta correta de nossa questão. Bem, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira a melhorar os seus conhecimentos na matemática. Lembre de se inscrever aqui no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!